Antes de ler o texto, eu quero orar com você, também dizer para você que há algumas coisas que eu vou citar nesse sermão, usei como referência o pastor Luciano Subirá e também o reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, para que eu não fique citando aqui que foi um ou outro, eu já estou passando essa informação para você. Algumas coisas que eu vou comentar aqui tem como referência esses dois homens de Deus, que são referência para a nação brasileira, e temos buscado entender também como eles pensam acerca do tema que nós vamos discorrer aqui nessa noite. Amém? Eu queria pedir que você curvasse sua cabeça e nós orássemos junto comigo. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Obrigado, porque de fato é um privilégio estarmos aqui representando a Ti, Senhor. Faça-me nessa noite como instrumento nas Tuas mãos. A glória, a honra, o louvor, a adoração seja toda para Ti, Senhor. Como disse João no capítulo 3, o verso 30, que eu também diminua, Senhor, mas que o Senhor cresça, e que a Tua palavra seja transmitida nessa noite, que a Tua igreja esteja preparada, que o coração esteja, Senhor, aberto a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, e se você tiver com a Bíblia, seja no smartphone, seja no papel, abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso de número 17. Quem se lembra, o pastor Laércio usou esse texto no último dia, no encerramento da conferência. Ele usou esse mesmo texto. Na verdade, eu estou usando o texto que ele usou, porque ele falou primeiro. Amém? Então é o mesmo texto, porém Deus falou comigo muito fortemente acerca do tudo novo, e eu quero transmitir esse recado para você aqui nessa noite. Amém? Todos acharam? Sua Bíblia do Smart, seja no papel. Vamos ler. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Você pode repetir comigo esse final? Eis que surgiram coisas novas. Amém? Deixa eu te falar uma outra coisa também. Eu aqui que vos falo, tenho a capacidade de transmitir para vocês, no máximo, a cada 1 minuto, 125 palavras. E o seu cérebro absorve mais de 400 palavras. Então eu queria pedir que você não se distraísse por nada, nem celular, nem ao seu lado, mas que você ficasse ali conectado com aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Amém? Você tem a capacidade de absorver, então a distração pode ocorrer a qualquer momento. Então não perca, não desconecte, não se distraia por nada, e ouça o que o Espírito Santo tem para falar para você e para mim nessa noite. Amém? Essa palavra tudo, usando o dicionário bíblico, o dicionário português, tem um significado de completo, ou ainda totalidade das coisas. E é comum, fiquei pensando e refletindo sobre isso, quando a gente olhou para esse tema de tudo novo, a primeira coisa que vem na nossa mente é algo visível, é algo palpável, é aquilo que você consegue enxergar. Amém? Naturalmente a gente vai fazer isso, olhar para isso. E a gente é levado, de certa forma, a olhar para esse tudo novo que Deus tem para nós, numa visão natural, numa visão humana, numa visão do homem. E eu te explico o que é essa visão, essa visão do homem. Nada mais é, do que uma transformação ou uma mudança de coisas que você consegue palpar, como eu disse. Em resumo, nós somos levados a olhar para o tudo novo como uma transformação de algo natural, de algo do mundo, se assim eu posso dizer. Nada contra isso, nenhum problema, porque a gente é levado a isso, de certa forma. Você deve ter olhado aqui para a igreja, e eu olhei e falei para o pastor hoje que ficou muito bonita a igreja. Eu não tinha visto ainda as portas, mas ficou muito legal. Isso é algo que a gente pode enxergar
como um tudo novo no âmbito da visão natural. Da visão humana, houve mudanças. Mudou, pintou a parede, trocou a porta, amém? Trocou algumas carinhas também, né? Vem uns careca também, mesma coisa, carequinha segue, tá bom? Mas a gente é levado a isso, a gente é levado. Um outro significado no dicionário também dessa mesma palavra tudo, está ligado ao que é importante, essencial e o que de fato conta. Ou seja, vou repetir aqui para você, o que é importante, o que é essencial ou o que de fato conta. De fato é isso que é o tudo novo de Deus. O que de fato, o que é realmente que vale a pena para esse tudo novo? Esse tudo novo que Deus quer para mim e para você, não está, guarda bem isso, não está na visão natural. O tudo novo de Deus, que Deus tem para mim, para você, para a sua família, para a sua casa, para essa igreja, está no âmbito espiritual. Amém? E é importante você aprender isso, porque senão a gente vai passar mais um ano olhando, né? Eu tenho certeza que você deve ter feito seu planejamento. Se você não escreveu, eu tenho certeza que pelo menos você deve ter pensado em algumas coisas, certo? Você deve ter passado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou estudar mais esse ano, vou, sei lá, trocar de carro, não sei. Alguma coisa você deve ter pensado. Mas a visão de Deus para o tudo novo não está nesse âmbito. Ela está conectada na vida espiritual. Ou seja, nós vivermos uma vida aos pés de Jesus, servir a Deus, crescer na graça e no conhecimento. É isso que Deus quer, esse tudo novo, para essa igreja, para a sua vida, para a sua família. Paulo, em Gálatas 4, se você quiser abrir, ele vai dizer assim: a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então esse tudo novo, nessa visão espiritual, está conectado, primeiramente aqui, a você entender que você é filho, que você foi adotado por Deus, que Deus te comprou. Então é essencial eu e você percebermos isso e sabermos que nós somos filhos de Deus. Embora Paulo esteja exortando a igreja por estar se desviando das práticas do passado, voltando às práticas do passado, este viver como filho também se aplica a esse contexto de hoje. Um outro exemplo está em Gálatas 2:20, que Paulo vai dizer assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então esse tudo novo, na visão espiritual, está conectado a uma vida de Cristo dentro de nós. Não é de você, é Cristo vivendo em você. E um outro texto que me chamou muita atenção, Romanos 8:7, Paulo vai dizer assim que nós andamos por fé, não por vista. Então não está conectado nas coisas que você enxerga, não está conectado nas coisas que você pode tocar, como eu posso tocar essa mesa, mas está conectado numa vida espiritual que Deus espera de mim e de você. Nós temos que andar por fé, não dá para andar, por vista. Comentando esse texto, um teólogo chamado Fritz Heinecker, um alemão, ele diz que essa mudança, essa nova criatura do texto que nós lemos, não está ligada a uma mudança do passado, mas sim da sua posição em relação a Deus e ao mundo. Então, passa por mim e por você. O tudo novo está ligado e conectado em nós. Vai depender do que nós vamos fazer. Então, dada essa introdução, o tema da mensagem é atitudes fundamentais para que você viva o tudo novo. Se você quiser escrever, pode anotar. Atitudes fundamentais para que eu viva o tudo novo. Como eu disse, não vamos passar o ano de 2022 como foi o 2021. Quem quer um novo de Deus aí? Amém? Então nós vamos aprender aqui nessa noite algumas coisas, algumas atitudes.
E eu gostaria que você não associasse elas a uma receita, porque elas não são, mas que você anotasse como atitudes que eu e você precisamos tomar, porque senão, como eu já disse e repito aqui, passaremos um ano vivendo coisas novas do mundo natural, glória a Deus, aleluia por isso, mas a vida espiritual vai passar igual. Vamos chegar ao final de 2022 e olhar para trás, para a nossa vida espiritual e chegar à conclusão: eu não evoluí nada, eu fiquei na mesma, e não é isso que Deus quer para mim e para você. Então, não leve esses pontos como uma ordem lógica. Eu quero tratar isso aqui apenas como alguns pontos que Deus colocou no meu coração, mas não sigam eles como uma ordem cronológica de uma receita ou de passos. Não é esse o objetivo aqui nessa noite. E eu gostaria muito que você abrisse o seu coração para o que Deus quer falar a você, através dessas atitudes que nós vamos comentar aqui. Abra o seu coração, não limite e não feche a sua mente, o seu coração, para aquilo que o Espírito Santo deseja falar com você. Então, a primeira atitude: viva para Cristo. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 15. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que palavra maravilhosa de Paulo à igreja de Corinto. Olha, vocês não vão viver mais para si mesmo, vocês vão viver para aquele que morreu por vocês. Você compreende isso nessa noite, que Jesus morreu por você, que Jesus substituiu eu e você naquela cruz, que Jesus pagou um preço que eu e você não conseguiríamos pagar, que Jesus trouxe a restauração, conectou, rasgou o véu e nos deu livre acesso ao Pai. Amém? Glória a Deus por isso. Então Paulo está ensinando aqui que nós precisamos viver uma vida para Cristo. E esse viver para, não viver para si mesmo, voltando lá ao nosso tudo novo, aos nossos planejamentos, aquilo que nós estamos pensando, é você pegar a sua listinha e você priorizar o reino de Deus. É você priorizar as coisas do alto. Então, eu queria orientar você nessa noite. Se você já fez a sua lista, reveja ela depois que você chegar na sua casa hoje. E veja quais são as ordens de valor. O que você colocou em primeiro lugar? Qual foi o item que você deixou no topo? E eu te recomendo nessa noite a seguir a orientação do apóstolo Paulo. Não viva para si mesmo. Viva uma vida por aquele que morreu por você. Priorize o reino de Deus. Tem inúmeros textos, podemos citar Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. É um texto, é um exemplo. Viva uma vida para Cristo. Então essa é a primeira atitude, é relembrar que Jesus pagou o preço para nos resgatar, e por isso agora nós não temos uma vida para nós mesmos, nós vivemos para Ele. Aleluia. Nós vivemos para Jesus. Se estamos aqui é para Ele. Tudo dai glória, é por Ele, para Ele são todas as coisas, como diz Romanos, através da vida de Paulo novamente. Então não é os nossos propósitos, é os propósitos de Deus. Quais são os propósitos de Deus? Você parou para falar com Deus acerca disso e falar: Deus, Jesus, quais são os teus propósitos para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? Não são os meus propósitos, são os de Deus. São os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Não servimos a Cristo para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Aleluia! Você não serve a Cristo para ser salvo. Você já foi e por isso você o faz. Você serve a Ele. Isso faz toda a diferença, irmão. Você viver essa vida para Cristo muda a ótica, muda a visão, muda a forma de colocar as prioridades, muda tudo. Gera uma vida de contentamento, porque o nosso coração, ele é enganoso. A Bíblia diz isso. Mas os planos de Deus são maiores do que os nossos. Amém?
Os projetos de Deus são maiores do que os nossos. Isso traz um refrigério na alma, traz um refrigério que você vai passar o ano de 2022 dando glória a Deus, dando adoração ao nome de Jesus, porque você resolveu viver uma vida para Cristo. Um outro exemplo são os discípulos. Os discípulos passaram alguns anos andando com o Mestre, aprendendo com o Mestre, vendo o Mestre curar, vendo o Mestre expulsar demônios, vendo o Mestre trazer palavras de sabedoria, vendo o Mestre fazer muitas coisas. Mas chegou uma hora que Jesus falou: agora eu vou voltar, e agora é com você, camarada, não tem mais saída não. Se fosse eu e você, será que a gente ia olhar para o lado assim e falar: é comigo mesmo? Quem já fez isso aí? Não precisa se denunciar não, tá bom? Eu já sei que você deve ter feito também, eu também. Mas a gente faz isso às vezes, né? É comigo? Foi o que aconteceu com eles. Eles precisaram sair da zona de conforto. E aí eu te faço essa pergunta nessa noite: o que tem sido a zona de conforto em você, que tem impedido, que tem travado você de viver uma vida para Cristo? Você não precisa me responder, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração, e você precisa refletir sobre isso. O que tem me impedido de servir a Cristo na essência, de viver uma vida como Paulo disse: eu não vivo mais eu não vivo uma vida para si mesmo, eu vivo uma vida para Deus. Uma segunda atitude: mergulhe na palavra. E se a gente for olhar para a Bíblia, olhar para o texto bíblico, são inúmeros textos que apontam, que denotam a necessidade de viver uma vida de aprofundamento na palavra. A Bíblia não fala para eu e você viver na superfície. Ela não fala para eu e você: leia quando der. Não precisa meditar, faça isso ou faça aquilo. A Bíblia está repleta de textos dizendo que há uma necessidade latente do povo de Deus, da igreja do Senhor, eu e você, de vivermos na profundidade da palavra. O ano de 2022 é para eu e você sairmos da zona de conforto para viver uma vida para Cristo e mergulharmos na palavra de Deus. Você precisa beber nessa fonte, irmão. A palavra de Deus, e não há desculpa hoje para nós, tem de tudo quanto é jeito que você quiser. Tem colorida, tem com anotação, tem de uma linguagem, de outra linguagem, tem um smartphone, tem de tudo quanto é coisa. Mas eu e você não podemos passar o ano de 2022 sem se aprofundar na palavra. Como tem, cadê o Rodrigo? Está lá no... Vamos ter o que? O Go Deeper, né? O significado dessa palavra é imersão. Nós precisamos imergir na palavra, no profundo, no mais fundo. Se você ficar na superfície, vai ficar na superfície. Se você se aprofundar, eu te garanto aqui, não é palavras minhas, mas você vai viver uma vida extraordinária no Senhor. Você crê nisso? Precisa aprofundar. E para que eu e você aprofunde, requer investimento. Então não vai cair no seu colo. Deus não vai abrir a sua mente, abrir um corte aqui, colocar a palavra e falar: agora, Marcos Leite, você está capacitado a falar da palavra de Deus. Sai falando aí. Amém? Não vai acontecer isso. Isso eu tenho certeza. Se eu e você não ler, se eu e você não aprofundar, o texto não vem. O Espírito Santo é encarregado de lembrar você. Já aconteceu isso comigo e eu creio que aconteceu com vários aqui. Mas se você precisa se alimentar da palavra. Precisa buscar, ler, né, se aprofundar nela. E eu vou compartilhar com vocês um exemplo, e aí não quero me fazer aqui como um melhor ou mais especial, mas eu quero contar um exemplo que aconteceu em casa, com a Isadora. A Isadora está ali, ó. Ela não gosta que fala dela, mas é você mesmo.
para denotar essa questão que você e eu precisamos investir na palavra de Deus, investir em bibliografias. Tem muito material bom que vai te ajudar a você crescer na palavra de Deus. Então, nós em casa começamos essa imersão. Foi fácil? Vou perguntar para a Jaque. Foi, Jaque? Não foi. Requer perseverança. Nós começamos a falar com as duas, a Laís também, mas a Laís é mais pequena. A Isadora, a gente começou a falar com ela, mostrar a palavra, comentar com ela a necessidade da leitura, né? E ela falhava um dia, lia 2, esquecia 3, né, Isa? Ia passando. Amém, glória a Deus. Mas hoje, para a glória de Deus, eu falo isso, irmãos, diante de Deus, a glória é de Deus. Ela tem já a sua rotina, ela faz isso sem a gente precisar ficar falando para ela. E ela começou a ler coisa já feijoada. Está lendo o Hernandes Dias Lopes, o comentário do Hernandes Dias Lopes. Ela está fazendo o estudo de Efésios. Então ela lê a Bíblia e lê o comentário. E aí a gente de vez em quando solta eu falo que, estou brincando, né, que em casa, o casamento você vai evoluindo. Agora a gente briga biblicamente. Já viram isso? Quem já viu isso? Acontece lá também, pastor? Você vai, no comecinho você briga de um jeito, depois agora é Bíblia pura, gente. Então ela fala, temos que ser um. Outro dia eu falei para ela, não, mas tem outro texto. Eu falei, irmã, então, agora nós estamos brigando na Bíblia já, hein? Estamos ficando, Só que a gente comenta essas coisas, e a Isadora vai lá e fala, olha, eu li lá que falou isso, o texto fala isso. Glória a Deus, irmão. Isso é bênção. Daqui uns anos, ela tem 15 anos. Quando ela tiver 20, vai ser gente que tem maturidade. Gente que aprofundou na palavra, que não é enganado por falsas doutrinas, que não é levado por qualquer vento. É isso que eu e você precisamos fazer. Invista na sua família. Invista. Pega a sua esposa, pega seus filhos, compra uma bibliografia boa, uma Bíblia boa, começa a ler, fala, eu não sei. A Bíblia fala, peça sabedoria, peça a Deus, mas não deixe de fazer. Não deixe de investir na sua família. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a palavra de Deus vai nos preparar, e eu e você precisamos investir pesado nisso aí. Para viver esse novo, eu e você precisamos investir. Amém? Vamos começar isso hoje? A partir de hoje, eu e você mudarmos essa perspectiva? Amém? Então, primeiro, viva uma vida para Cristo. Em segundo lugar, mergulhe na palavra. E o último ponto, ou a última atitude, volte ao primeiro amor. E esse ponto, ou esta atitude, eu gostaria de gastar um pouquinho mais de tempo com você. E é preciso eu, antes, fazer uma observação. Obviamente que eu me dirijo aqui primeiramente àqueles que já aceitaram a Jesus, já fizeram a sua confissão de fé. No entanto, é importante também, se há alguém aqui assistindo-nos, ouvindo-nos, ou está aqui presente, que ainda não aceitou Jesus, essa palavra é para você também. Você pode aproveitar essa oportunidade, acerca dessa atitude de voltar ao primeiro amor, para você também voltar ao Pai. Amém? Você aceitar ao Pai e acolher no seu coração essa fé em Jesus Cristo. Amém? Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versos 4 e 5. Como eu disse lá no início, não tem uma ordem lógica, mas esta atitude, para mim, é uma atitude fundamental para eu e você darmos o start. Não haverá tudo novo se eu e você não voltarmos ao primeiro amor, voltarmos às primeiras práticas. Essa atitude é fundamental na minha vida, na sua vida.
E eu vou ler o texto. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou, algumas versões diz perdeu, o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Irmão, abra o seu coração para o que eu vou dizer para você aqui nessa noite, nesse ponto específico. Essa visão de Apocalipse, Jesus deu para João, na ilha de Patmos, acerca das 7 igrejas da Ásia. E este texto especificamente está sendo dirigido à igreja de Éfeso, igreja fundada por Paulo, pastoreada por Timóteo e por fim pastoreada pelo apóstolo João. É a esta igreja que essa carta foi endereçada. E olha que interessante, essa igreja, Jesus protesta contra ela, né? Em relação à decadência desse amor, em relação à decadência do amor que a igreja de Éfeso estava apresentando. Ele protestou e chamou ao primeiro amor. Embora isso aqui seja um contexto específico para essa igreja de Éfeso, isso se aplica a todos os cristãos, todos nós, sem deixar nenhum de fora, a todos nós. É preciso voltar ao primeiro amor. Existe um teólogo, John Flavel, que diz assim: a maior dificuldade na conversão é ganhar o coração para Deus, e a maior dificuldade após a conversão é manter o coração para Deus. Isso denota a preocupação também de Jesus, que disse em Deuteronômio 6,5: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então nós estamos sujeitos a muitas vezes abandonar esse primeiro amor, a deixar de lado. E Jesus traz esse alerta à igreja de Éfeso: olha, vocês performam muito, se é essa palavra que eu posso usar, vocês servem, vocês estão nos cultos, vocês servem bastante, legal. Se você ler, depois recomendo você a ler os primeiros versos desse mesmo capítulo 2, você vai ver que há um elogio à igreja lá: olha, as suas obras, né, tal, eu guardei aqui o texto, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Então esse primeiro amor não está relacionado à performance, não está relacionado àquilo que você está fazendo, mas há uma chama que queima dentro do nosso coração. Aleluia! No primeiro dia que você teve o impacto, que você conheceu esse Jesus, que você se entregou a esse Jesus, que você o reconheceu como seu Salvador, é desse amor que eu estou falando, é desse primeiro amor, que eu e você tivemos a oportunidade, é a Ele que eu e você precisamos voltar, é a esse amor, a essa prática das primeiras obras. É um fogo de grande intensidade em nosso íntimo, que coloca Jesus acima de todas as coisas. E aí, como exemplo, o ex-endemoniado gadareno, depois que que Jesus expulsa os demônios, ele sai, volte para casa, disse Jesus a ele, e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. E Decápolis está ali aproximadamente por 10 cidades romanas. Esse homem saiu, sem se preocupar com o que iam achar dele, sem se preocupar com religiosidade. Ele foi falar das maravilhas daquele encontro que ele teve, o que Jesus fez por ele. É isso que Jesus espera de mim e de você, voltar a esse amor. Quando você ia anunciar para aqueles que estão lá fora, quando você orava mais, quando você buscava mais, é essa volta ao primeiro amor. Um outro exemplo são os discípulos, está em Atos 5, e eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. E os apóstolos saíram do sinédrio,
alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Que nome é esse? Jesus. Até numa situação complicada como essa, os apóstolos saíram alegres, anunciando sobre esse Jesus. Isso denota o primeiro amor, denota uma chama dentro do coração que não se apagou. E o que é a perca desse amor? É quando nós entramos no dia a dia como a mesmice, como um rito religioso. Estamos aqui por estar, viemos por vir, não estamos de fato com o coração voltado. E como eu disse para vocês, Jesus disse para eles: conheço as tuas obras, conheço o trabalho árduo, mas vocês perderam o primeiro amor. Então de nada vale isso aí. O que importa é o primeiro amor. O que importa é a essência de tudo, é viver essas práticas que vocês abandonaram, disse Jesus a essa igreja. E João está trazendo esse alerta para mim e para você nessa noite. É preciso viver com intensidade. Não dá para viver, como eu já falei aqui, na superfície. Viva esse amor na intensidade. O texto de Mateus 24:12 vai falar sobre isso. Devido ao aumento da maldade, em algumas traduções iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. E eu te pergunto nessa noite: como está a chama no seu coração? Aquele primeiro amor, aquele primeiro encontro, como está? O primeiro amor é uma profunda resposta ao entendimento do amor de Cristo, o que nos leva a buscarmos e a servirmos ao Senhor com intensidade e paixão. É uma profunda resposta ao entendimento do amor de Cristo. Quando eu e você entendemos esse amor maravilhoso, bendito de Jesus por nós, morrendo na cruz, nós damos uma resposta de prontidão a esse amor, vivendo intensamente, vivendo de todo o coração. E para a gente encerrar, para exemplificar essa questão desse amor, é como um fogo, uma chama, como eu já falei. Se você não alimentá-la, se você não colocar lenha, o que vai acontecer? O fogo vai se abaixando. Hoje temos vivido esses dias de um esfriamento. Nós não temos alimentado essa chama. Nós não temos imergido na leitura bíblica, na oração, na entrega de todo o coração. Isso tem gerado esse esfriamento. E existe alguns ainda que têm jogado água no fogo, apagado o fogo. É preciso voltar à prática do primeiro amor. Nós vamos cantar uma canção aqui. Nós não, eles, né? Que eu não vou me intrometer a fazer isso não. Eu queria pedir que você ficasse de pé. E você refletisse em tudo que eu te falei aqui nessa noite. Primeiro, viver uma vida para Cristo. Segundo, mergulhar na palavra. E por fim, voltar à prática do primeiro amor. O texto diz: lembra-te, ou seja, lembra-te de onde caíste. Vamos ministrar essa canção. Deixe o Espírito Santo falar com você. Abra o seu coração. Esteja aberto ao que o Espírito quer ministrar. Depois da canção, eu vou voltar para a gente orar. Mas não perca essa oportunidade. Para você viver o tudo novo, é preciso voltar à prática do primeiro amor. Cante essa canção com intensidade, do fundo da sua alma. Eu não sei aonde você tropeçou, aonde você parou, aonde você negligenciou a fé. Mas é tempo de voltar. Amém? Então cante essa canção com intensidade. Quero voltar ao início de tudo, encontrar
Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos cantar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluias. Com os olhos fechados, você cantou essa canção. Você quer recomeçar. O primeiro apelo que eu faço aqui nessa noite é para você que nos assiste ou que está aqui nessa noite e que ainda não se rendeu a Jesus, não o reconheceu como o seu Senhor. A oportunidade é agora, a oportunidade é hoje, de você tomar essa decisão, de você dar esse passo, para você viver essa chama desse amor, viver um novo 2022, cheio da presença do Espírito Santo, cheio da graça do Pai, servir ao Pai com intensidade. Esse é o primeiro apelo que eu faço aqui nessa noite. Você não precisa erguer sua mão, mas você vai orar comigo já daqui a pouquinho. E o segundo apelo que eu faço aqui nessa noite, diante de Deus, você, crente, já tem alguns anos de caminhada, já passou por algumas igrejas, já, quem sabe, ministrou a palavra, já serviu na recepção, já serviu lá com as crianças, de alguma forma você já serviu na casa do Pai. Por algum motivo, você se distanciou, você deixou o primeiro amor, você começou a priorizar as coisas do mundo. Hoje, o Papai do Céu
fala aos seus ouvidos através do Espírito Santo. Volta, filho. Volta. Volta para a casa do Pai. Oh, Espírito Santo. Volta. Não perca a oportunidade, volta. O Pai está de braços abertos, te esperando. Esperando para te abraçar, dizer: ô filho, como é bom ter você de volta. Sabe aquela chama que estava apagando? O Espírito Santo vai reacendê-la. Vai queimar de novo o seu coração como queimava no primeiro dia que você se rendeu ao Pai. Sabe aquela chama que você não olhava para nada, mas você olhava para o reino e falava: eu vou anunciar essa verdade, esse amor que me inundou, que me encheu. Oh, Jesus maravilhoso! É para você essa palavra. O Espírito Santo está falando para você. Volta, filho, volta. Oh, rabaste andarás, andarabás. Oh, Espírito Santo. Oh, rabaste andarás, oianás, toicandarás, temai. Rabaste couramaia. Alguns aqui estão com feridas na alma. O Espírito Santo te cura nessa noite, te liberta nessa noite. Você que está com alguma corrente segurando você, o Espírito Santo quebra hoje, em nome de Jesus. Rabaste andarás, karamanai oias te candarás, rastes temaya. Mantenha os seus olhos fechados, em nome de Jesus. Xereandarás, e andarabastecou. Talvez você serviu e algum homem machucou você, falou alguma coisa e você falou: vou parar. Essa palavra é para você. Volta, filho. Volta, filho. Volta, filha. Sabe quando você sentir aquela presença que é inexplicável? Papai do céu fala: volta, para você ter tempos maravilhosos na presença do Espírito Santo, para você romper barreiras, viver um 2022 para você ganhar muitas e muitas vidas para Cristo. Esse é o propósito. Não é para você fazer outra coisa a não ser ganhar vidas. Oh, Espírito Santo, toca o teu povo nessa noite, Espírito Santo. Batiza aqueles que estão com o coração ardendo aqui nessa noite, Pai. Batiza em nome de Jesus. Receba uma nova unção do Espírito Santo nessa noite para um 2022 extraordinário na presença do Senhor. Um 2022 para que possamos quebrar todas as barreiras e viver. Volta, filho. Essa é a palavra do Espírito Santo para você nessa noite. Volta. Se você entendeu isso nessa noite, se você de fato deseja isso para você, para a sua família, eu não vou pedir que você venha aqui porque nós não podemos, mas eu vou pedir que você coloque a mão no seu coração e você vai orar junto comigo. A oração é você e Deus. Rasga o seu coração nessa noite. Não perca a oportunidade para aquilo que o Espírito Santo está fazendo aqui. Abra o seu coração e eu vou orar aqui também, mas não deixe de você orar. Amém? Senhor, nós aprendemos nessa noite que nós precisamos viver uma vida para Ti. Nós precisamos, Pai, viver mergulhados na Tua palavra. Mas algo relevante, fundamental para que esse tudo novo aconteça nessa igreja, Pai, nas nossas vidas, na nossa família, é voltarmos ao primeiro amor. Pai, regressarmos, como diz a canção, às práticas das primeiras obras. Pai, inunda o coração da Tua igreja nessa noite, dos Teus filhos, Pai, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. Pai, quebra todas as amarras, quebra todas as dificuldades, bloqueios. Pai, cura, traga perdão aos pecados, às mazelas, os maus pensamentos, a começar de mim, Senhor, que somos falhos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós clamamos a Ti. Faz a Tua obra no Teu povo nessa noite, Pai.
Faz a tua obra nessa igreja local, Senhor. Que ela seja uma igreja, Pai, influenciadora. Uma igreja, Senhor, que vai Pai, avançar além dessas portas que nós chamamos de templo, Senhor. Batiza com teu Espírito Santo novamente. Traga uma nova unção, um novo tempo. Oh Espírito Santo, nós nos rendemos diante dos teus pés, nós nos entregamos, Pai, nós abrimos o nosso coração e pedimos a Ti, Senhor, acende a chama de novo, Espírito Santo. Oh Pai, faz arder em nós aquele desejo, Pai, que é inexplicável, mas vem de dentro, não é de fora, Pai, é de dentro para fora. Faz isso florescer, Espírito Santo. Oh, rasteu na maia. Faz isso acontecer na tua igreja, Pai, para que nós sejamos um povo, Pai, que mergulha na tua palavra, que vive, Senhor, a tua palavra, que anuncia a tua palavra, que anuncia as boas novas. Oh Espírito Santo, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, porque nós necessitamos, nós carecemos da tua graça, nós carecemos da tua presença, nós carecemos do teu Espírito Santo. Oh, sem Ele nada podemos fazer. Derrama isso sobre a tua igreja hoje, Pai, sobre a tua igreja de Ribeirão Preto, sobre essa igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E aqueles, Senhor, que hoje estão tomando a decisão, receba-os, Pai, escreva o nome deles no livro, Senhor, no teu livro, no livro da vida, e que eles também possam vivenciar esse primeiro amor, que eles também possam ser batizados pelo teu Espírito Santo, que eles possam, Pai, viver uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova forma de enxergar o mundo, Senhor, a partir da tua palavra, Senhor. Faz isso nessa noite, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Se você puder dar o maior aplauso a Jesus, faça isso nessa noite. Aleluia! Glória a Deus.